Estaremos apresentando o Seminário de Saúde da Mulher com a temática HIV/AIDS na gestação e hepatite, definição, conduta frente a gestantes com hepatite viral. Os acadêmicos Jason da Mata, Paulo Andrei e Clink Alves. Bom, eu vou estar trazendo um pouco sobre a história da AIDS, para contextualizar sobre. Os primeiros sinais do surgimento da AIDS se deram por volta de 1978, quando alguns homossexuais dos Estados Unidos, Haiti e África Central começaram a apresentar uma doença até então desconhecida, o que passaria a ser chamado de AIDS em 1983. O agente etiológico foi identificado o vírus da imunodeficiência símia, presente em macacos africanos, muito próximo ao HIV. Então, o que seria a AIDS? Trata-se de um retroviral humano, atualmente denominado de vírus imunodeficiência humana, HIV. A AIDS se caracteriza pelo enfraquecimento do sistema imunológico do corpo, com o organismo mais vulnerável ao aparecimento de doenças oportunistas, que vão de um simples resfriado à infecção mais grave, como tuberculose ou câncer. O próprio tratamento dessa doença fica prejudicado com a presença do vírus HIV no organismo. O organismo humano reage diariamente aos ataques de bactérias, vírus e outros micro-organismos por meio do sistema imunológico, muito complexo, e essas barreiras é composta por milhões de células de diferentes tipos que diferenciam de funções, responsável por garantir a defesa do organismo e por manter o corpo funcionando livre de doenças. O vírus HIV dentro do corpo humano começa a atacar o sistema imunológico, ligando-se a um componente da membrana dessa célula, penetrando no interior para se multiplicar. Ter o HIV não é a mesma coisa de ter AIDS. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver doença, mas ainda assim podem transmitir o vírus a outras pessoas. Como se transmite? Esse vírus ele é transmitido através do sexo sem camisinha, pode ser vaginal, anal ou oral. O uso da mesma seringa ou agulhas contaminadas por mais de uma pessoa. Em relação à transfusão de sangue contaminado com HIV e instrumentos que furam ou cortam, não esterilizados. A transmissão vertical. Quando falamos da transmissão vertical, fala-se de infecção da mãe para o filho durante a gestação, ou parto ou na amamentação. Aqui eu trago alguns dados em relação à taxa de detecção de gestantes com HIV no Brasil. Tem tido um aumento, nos últimos 10 anos. Essa taxa tem aumentado em relação aos 1.000 nascidos vivos, por regiões. Então a gente trago para vocês aqui um gráfico, está um pouco defasado, que é do ano de 2000 a 2010, mas que retrata um pouco da realidade. Vale destacar que a região sul, que se verifica no gráfico que houve um aumento significativo em relação à detecção de gestantes com HIV. Em relação à transmissão vertical, há alguns riscos de transmissão vertical aumentados por alguns cofatores, que seria a carga viral do HIV, com uma carga viral muito alta, o tipo de parto, onde essa mulher vai estar realizando, que é um parto normal, que seria um agravante, algumas ISTs, a vitemanose, o estado imunológico dessa gestante,
o subtipo do HIV e fatores maternos e fetais. Vale ressaltar o tipo de parto, né, que é uma cesárea eletiva, ela tem o menor risco da criança contrair o vírus. E em relação à carga viral, é onde tem a principal chance, né, dessa criança se contaminar. Se a mãe está com uma carga viral muito alta, possivelmente a criança vai estar sendo contaminada. Então é um dos cofatores principais em relação à contaminação. Em relação à transmissão vertical do HIV, se a gente não toma nenhuma medida em relação ao controle de transmissão vertical do HIV, chega a porcentagem de 25 a 50% de chance dessa criança contrair o vírus. Já em relação se fazendo as medidas de controle, fazendo o uso dos retrovirais, chega aproximadamente a 1% só de chance dessa criança estar contraindo o vírus HIV. Aqui eu trago algumas medidas de controle que a gente pode estar realizando. Que seria tratar a gestante com retrovirais, né? Para tentar reduzir essa carga viral para menos de 1000, né? Outra medida seria a não amamentar. O governo oferece essa fórmula láctea e é distribuído nas unidades, né? A cesárea eletiva conforme a indicação e as profilaxias para a criança, que serão citadas à frente. Em relação ao manejo do pré-natal, toda gestante ela faz o teste rápido para HIV na primeira consulta do pré-natal, ou se ela não fez na primeira, que será feito na segundo trimestre da gestação. Caso esse exame rápido seja reagente para HIV, deve-se encaminhar o seguinte ao pré-natal em serviços de atenção especializadas, as ISTs de referência. Caso esse primeiro teste rápido no primeiro trimestre não seja reagente, recomenda-se fazer o teste rápido no terceiro trimestre ou no momento do parto. Em relação à taxa de transmissão, como eu falei anteriormente, se tratado precocemente, se tomando os retrovirais, a gestante, o risco de ela passar o vírus para a criança é de 1%, assim mantendo a carga viral baixa, né, de 1000 cópias por ml. Na gestação, lá no manejo do pré-natal, a gestante HIV positiva realiza pelo menos 3 cargas virais ao longo desse diagnóstico, de 4 a 8 semanas após o início dos retrovirais e após 34 semanas para a conduta de parto. E de acordo com essa carga viral que ela vai estar fazendo o acompanhamento, se conduz se o parto vai ser, se a carga viral durante esse acompanhamento sempre for zero, ela tem a opção também de ter o parto normal, mas se essa carga viral apresenta 1000 cópias ou acima de 1000, né, preferencialmente será feito um parto cesáreo. Aqui nesse quadro eu trago um esquema para você da terapia antirretroviral em gestante vivendo com HIV/AIDS, que é aquela dose, né, aquela primeira linha de escolha do tratamento, que seria uma dose combinada de 3 retrovirais, que seriam tenofovir, lamivudina e o efavirenz. Então, esses 3 retrovirais é uma dose combinada de um comprimido, onde a gestante vai fazer uso desse comprimido uma vez ao dia.
Aqui também no quadro a gente traz se a gestante tiver problema com esses medicamentos de primeira linha, né, teria esse tratamento de segunda linha e outros medicamentos alternativos. Existem alguns fatores que aumentam o risco da infecção para o feto, né, que é a infecção da mãe pelo HIV se estiver em estágio avançado, né, em relação também da bolsa se romper até 4 horas antes do parto, ou o parto for normal ao invés de ser cesariano, não planejado, em relação à carga viral dessa gestante se estiver muito alto, em relação também ao uso de drogas ilícitas no período de gestação. Também é um agravante em relação a se essa gestante tiver uma infecção genital, como por exemplo a clamídia, uma infecção sexualmente transmissível, a sífilis, né? Então que aumenta muito o risco desse feto contrair o vírus do HIV. Caso não haja esse tratamento, né, precoce em relação à gestante com os retrovirais. Aqui eu trago algumas condutas, né, em relação à gestante e medicamentos, que essa gestante fazer o teste de HIV e, se positivo, procurar um médico em relação a fazer o pré-natal, também que será um pré-natal de alto risco. O uso de medicamentos antirretrovirais. O parto cesariano, que será programado para 38 semanas de gestação ou antes. O uso de retrovirais no início do esquema, que se deve ser precoce, após o primeiro trimestre, entre 14 a 28 semanas de gravidez, e orientar também essa mãe a não amamentar a criança. Continuando. Hepatite. Definição e conduta frente à gestante com hepatite viral. O que são hepatites virais? As hepatites virais são um grande problema de saúde pública no Brasil e também no mundo. Trata-se de uma infecção que atinge o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves. As 5 formas de hepatite virais são clinicamente similares, mas podem ser distinguidas por ensaios sorológicos. Quadro clínico: sintomas de mal-estar, náusea, falta de apetite, dor abdominal vaga ou hipocôndrio direito e icterícia, elevações nos níveis séricos de ibuprofina e anitransferoses, quando que sorologicamente há presença de um genoma viral da hepatite no fígado e no soro. Então vamos ter os tipos de hepatites. Hepatite A e E são infecciosas disseminadas em grave parte pela via fecal e oral, associada a condições sanitárias precárias, esporadicamente causam hepatite autolimitada. Hepatites B, C e D são formas séricas disseminadas em grande parte pelas vias parenterais e, menos comumente, pelas posições íntimas ou sexual. Não são altamente contagiosas, de ocorrências esporádicas, são capazes de levar a hepatite crônica e, por fim, a cirrose e a carcinoma hepatocelular. Dentre os tipos de hepatite, as hepatites B e C merecem abordagem rotineira durante a gestação, porque medidas importantes no percurso do ciclo gravídico pueral devem ser tomadas a cada situação. A hepatite B, maior determinante de doença hepática aguda e crônica do mundo, especialmente
se contraído por transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho na hora do parto. O período de incubação é de 50 a 80 dias. Transmitido pela inoculação de sangue infectado, está presente na saliva, no sêmen, nas secreções vaginais e pelo leite materno. A gestante infectada transmite o vírus através da placenta para o feto durante o nascimento. Tem maior probabilidade de ocorrer infecção aguda, especialmente no terceiro trimestre, que equivale a 75% dos casos. Apesar de o vírus existir no leito materno, parece que não há risco do recém-nascido ser amamentado, mesmo que a mãe seja positivo para o hepatite B, principalmente naqueles recém-nascidos que receberam imunoglobulina da hepatite B e não sendo necessário contraindicar o aleitamento materno. No pré-natal, todas as gestantes devem ser rastreadas rotineiramente para a testagem na primeira consulta. Se forem negativos, repetem a testagem no terceiro trimestre. Aquelas gestantes que não forem rastreadas, é indicada a testagem logo que possível na admissão durante o trabalho de parto, ou seja, no hospital. Para as pacientes expostas às situações de risco, usuárias de drogas endovenosas, parceiras de usuários de drogas, ou seja, que têm os seus maridos que são usuários de drogas, parceiras de portadores de HPV, múltiplos parceiros, a ocorrência de outros ISTs profissionais de saúde sob hemodiálise. O rastreamento deve ser trimestralmente. As atuais medidas de prevenção da transmissão vertical do vírus da hepatite B envolvem estratégias de imunização ativa e passiva. A vacinação, mesmo quando utilizada isoladamente, possui grande eficácia na prevenção da transmissão vertical, já que reduz o nível de transmissão entre 70% a 95%. E está indicado o uso de imunoglobina hiperimune em gestante soro negativo em que relata histórico de acidente com material contaminado, relações sexuais com parceiros em fase aguda ou em vítimas de violência sexual. Hepatite C. O período de incubação é, em média, de 8 semanas. A principal via de contágio da infecção pelo vírus da hepatite C é através do sangue contaminado pelo uso de drogas injetáveis, transfusões sanguíneas antes de 1992 e outras exposições percutâneas, como tatuagens em piercing. Um dado importante é que, até o final da década de 1980, não sabíamos que o vírus da hepatite C existia. Por isso, as bolsas para transfusão sanguínea não eram testadas para esse vírus. Durante muito tempo, a hepatite C era chamada de hepatite não A e não B. Sabíamos que existia um tipo de hepatite diferente das conhecidas da hepatite A e B, porém a causa e a forma da transmissão eram desconhecidas. As pessoas que recebiam transfusões sanguíneas eram infectadas pelo vírus da hepatite C, e nem elas, nem os médicos tinham conhecimento disto. O resultado é que hoje encontramos milhares de pacientes portadores de hepatite C em fases avançadas da doença que foram inadvertidamente contaminados há 2 ou 3 décadas atrás. Estima-se que até 10% das bolsas de sangue durante a década de 80 estavam contaminadas pelo vírus da hepatite C. A partir do descobrimento do vírus da hepatite C em 1989, os doadores de sangue passaram a ser testados para hepatite C. Desde então, a transfusão sanguínea deixou de ser o principal via de transmissão. A taxa de transmissão vertical do vírus da hepatite C tem sido estimada em 5%, com taxas mais altas em mulheres com o vírus da imunodeficiência adquirida, o HIV. Esse tipo de transmissão
pode ocorrer nos casos de gestantes com infecção crônica, de 2 a 3%, ou infecção aguda, no terceiro trimestre. Abordagem quanto ao tipo de parto. É recomendado o uso da cesariana eletiva, mas isso vai depender do médico e da paciente, pois a cesariana eletiva ela tem um fator importante quanto sobre a transmissão vertical. 1/3 dos casos de transmissão vertical ocorre por meio da via intrauterina, apontando assim como a causa da baixa redução na transmissibilidade observada nos casos nos quais foi indicada a cirurgia cesariana eletiva. Ou seja, o tipo de parto influencia na transmissão vertical. A cesariana eletiva, nos casos de co-infecção por HIV, é indicada pois ela diminui a transmissão vertical de 4 a 5 vezes. Quanto ao custo-benefício, ela é indicada pois as mães portadoras do vírus da hepatite C têm uma aceitação maior. Em caso de co-infecção com HIV, a cesariana eletiva é recomendada para diminuir os índices de transmissão vertical. Amamentar ou não amamentar? Essa é uma pergunta que pode surgir na cabeça das mães que apresentam o vírus da hepatite C. O que acontece? A presença do vírus da hepatite C no leite materno ela foi associada com aumento no risco de transmissão vertical. Só que as mães com vírus da hepatite C, elas estão autorizadas a amamentar devido à falta de documentação provando a contaminação por essa via. Entretanto, ressalvo que as mães elas devem ser aconselhadas sobre a presença do vírus no leite, pois não foi identificada uma associação significante entre a amamentação ao seio e o aumento do risco de transmissão vertical. Ou seja, dependendo da situação, claro, sendo orientada pelo médico, um profissional da saúde, a mãe pode sim amamentar. Conduta frente a gestantes com hepatite viral. Na consulta pré-natal, será realizada a solicitação de exames complementares e iniciaremos a profilaxia antiviral. As gestantes que realizaram um teste rápido de hepatite B que deu positivo, elas deverão complementar a avaliação com os seguintes exames: o HBsAg, TGO, TGP, HBIAG e a carga viral do vírus B, preferencialmente no primeiro trimestre e repetidos também na 28ª semana de gestação, exceto o HBsAg. Essas gestantes deverão ser encaminhadas para um infectologista por meio do Serviço de Atendimento Especializado, ASAI. Será realizada a profilaxia com tenofovir, 300 mg ao dia, a partir da 28ª semana, idealmente antes da 32ª semana de gestação, para as gestantes com um ou mais dos seguintes resultados. Pacientes com a doença hepática ativa ou com suspeita de cirrose deverão ser encaminhadas ao pré-natal de alto risco. Dado que a maior frequência de transmissão vertical do vírus da hepatite B ocorre no momento do parto, essa temática se reveste de grande importância, porque a cesariana eletiva tem sido tentada antes do trabalho de parto ou da ruptura da membrana. Uma meta-análise publicada em 2008 demonstrou que a cesariana pode ser efetiva na proteção contra a transmissão vertical comparada ao parto vaginal. Entretanto, a falta de informações sobre os procedimentos de randomização e seleção comprometem os resultados dessa publicação. Não se recomenda especificar o tipo de parto. Manejo do recém-nascido. O RN ele será limpo com compressas macias e será retirado todo o sangue e secreções visíveis. Imediatamente após o nascimento, será dado um banho com água corrente ainda na sala de parto. Será utilizado a aspiração gástrica para a remoção dessa secreção infectada. Todos os recém-nascidos de mães com hepatite B devem receber vacina para hepatite B e hemoglobina específica, ainda na maternidade. Ambas idealmente nas primeiras 12 horas de vida e no máximo em até 24 horas após o parto. As demais doses da vacina devem ser realizadas
no segundo mês, no quarto e no sexto. A avaliação da soroconversão deve ser realizada mediante o anti-HBs e o HBsAg entre 30 a 60 dias após a última dose da vacina para hepatite B. Quanto à amamentação, ela não está contraindicada, como eu havia dito, desde que a criança tenha recebido a vacina e a imunoglobina específica para hepatite B logo após o nascimento. Conclusão: a hepatite é uma infecção endêmica no Brasil e com maior prevalência em população de baixo nível socioeconômico. Tem-se uma especial importância para a hepatite B, pois os neonatos infectados pelos vírus têm 90% de chance de se tornarem portadores crônicos e desenvolverem a hepatopatia crônica, de 25 a 40% dos casos. Além disso, tornam-se propagadores do vírus por toda a vida. Essas são nossas referências bibliográficas. Obrigado.